Então, veja bem, nós vamos falar hoje sobre o corpo, na visão de Merleau-Ponty e de Foucault. Como é que esses dois pensadores compreendem o corpo? E vocês observaram que nós colocamos de início Maurice Merleau-Ponty. E Foucault vem depois. Evidentemente que isso é de propósito, porque isso respeita, vamos dizer assim, a diferença histórica entre os dois, os momentos históricos entre os dois. Né? Então, nós temos aí a oportunidade de pensar sobre um filósofo que nasceu em 1908 e morre em 1961. Né? Então, esse é o ano de nascimento e de morte de Merleau-Ponty. E um outro filósofo que nasce em 1926 e morre em 1984. Então, na sequência, a gente diria que é importante começar falando sobre Merleau-Ponty e depois falar sobre Foucault. Né? Uma coisa importante é que ambos, Merleau-Ponty e Foucault, fazem parte de uma tradição filosófica que a gente chama de filosofia francesa. Isso é muito importante, né? Porque o grande nome da filosofia francesa se chama René Descartes, né? Que nasce em 1596 e morre em 1650, com 53 anos. Vocês vão observar que esses filósofos todos morreram com 50 e poucos anos. Eles morreram jovens, para a nossa perspectiva de vida. Né? Então, por que é importante falar de Descartes e começar falando de Descartes? Porque Descartes é reconhecido na tradição filosófica como o filósofo que, de uma certa forma, é situado como aquele que, de uma certa forma, inaugura a filosofia moderna. Apesar de que muitos colocam Kant como sendo esse personagem da filosofia que é importantíssimo para pensar a filosofia moderna, mas a gente pode situar a filosofia moderna a partir de Descartes, a partir da noção do cogito. Né? Então, Descartes faz uma filosofia do cogito. Ora, mas o que significa fazer uma filosofia do cogito? Significa fazer uma filosofia da consciência. Mesmo que nós possamos compreender que quando Descartes fala de consciência, ele está falando de uma coisa, de uma substância, que ele chama de coisa pensante, mas ele está falando da consciência, ele está falando do cosmos. E o que é que Merleau-Ponty faz? Merleau-Ponty vira de cabeça para baixo a filosofia de Descartes. Quer dizer, no lugar de colocar no centro da filosofia a subjetividade do cosmos, Merleau-Ponty vai colocar a subjetividade do corpo. E aí é muito estranho isso. Por que é estranho? Porque se a gente se apega à filosofia de Descartes, o corpo é res extensa, é coisa material. E o que significa ser uma coisa material? É uma coisa que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, nós estamos atribuindo ao corpo uma característica física. Como é que eu vou atribuir ao corpo uma característica de sujeito? Essa é que é a grande questão. E isso traz uma nova perspectiva de se pensar o corpo. Né? Quer dizer, tradicionalmente o corpo, considerado como uma coisa física, que possui massa e que ocupa um lugar no espaço, Merleau-Ponty transfere essa qualidade de sujeito para o corpo. Essa é a grande questão que eu gostaria de começar apresentando hoje pela manhã. Quer dizer, Merleau-Ponty desloca a questão da subjetividade do cogito para o corpo. E aí, Merleau-Ponty ganha uma importância fundamental na história da filosofia. Ele é reconhecido como aquele filósofo que transfere as qualidades do sujeito para o corpo, no lugar de colocá-la no cogito.
no lugar de colocá-la na coisa pensante, tal como Descartes faz. Então, quer dizer, vocês vão observar um filósofo francês, ligado à tradição da filosofia francesa, que pensa o corpo como sujeito. Essa é a marca fundamental da filosofia de Merleau-Ponty. E aí, se o corpo é considerado um sujeito, diferente de Descartes, como construir uma filosofia a partir do corpo? Quais são as características que esse corpo tem que o qualifica como sujeito? Essas são perguntas fundamentais. A primeira questão é que o corpo percebe em perspectiva. Isso é uma coisa muito importante. Então, o corpo tem toda uma estrutura sensorial e que percebe o corpo em perspectiva. Ora, quando a gente fala de percepção e a gente diz que o corpo sente, que tem sensações, é preciso considerar uma distinção entre as sensações e a percepção. O que é que nós estamos falando de sensações? As sensações dizem respeito às experiências sensoriais do corpo, que normalmente são consideradas de natureza, vamos dizer assim, passiva. O corpo é afetado pela luz, pelo calor, pelo beliscão, pela furada de uma agulha, e nós temos sensações. Mas só que nós não apenas sentimos do ponto de vista das sensações, nós percebemos. E o que significa isso? Significa considerar que o corpo é capaz não somente de ter uma atividade passiva de sentir, mas ele tem uma experiência ativa de usar os seus movimentos para buscar experiências sensoriais. E aí o corpo não é apenas passivo, afetado pelo mundo e possibilitado a sensações. O corpo pode usar os seus movimentos, usar suas ações intencionais para experimentar o mundo. E aí a noção de perspectiva ela é fundamental. Porque aí o corpo é capaz de procurar os objetos, de ir à procura dos objetos, de ver as faces escondidas do objeto. Então, o corpo aí ganha uma dimensão ativa, uma dimensão dinâmica, uma dimensão que é capaz de se posicionar no mundo para perceber o objeto em diferentes facetas. Aí está incluso, na perspectiva de Merleau-Ponty, o corpo como sujeito. O corpo não é simplesmente uma massa localizada no espaço, nem o corpo pode ser reduzido a um organismo vivo que é capaz de sentir, e essas sensações não são apenas passivas. O corpo pode usar o seu poder de percepção e ir ao encontro do mundo e ter várias experiências perceptivas, várias perspectivas de olhar e de perceber o mundo. Então, Merleau-Ponty está tentando aí, a partir dessa percepção em perspectiva, mostrar o caráter subjetivo do corpo. O corpo é um sujeito. O corpo é capaz de situar-se no espaço, de se localizar no espaço, de buscar o melhor ângulo para perceber uma coisa. Aquilo que não estava visto pode ser procurado para ser visto. Aquilo que ainda não foi tocado pode ser procurado para ser tocado. Inclusive, o corpo pode ver a si mesmo e tocar a si mesmo. E sentir a si mesmo. Então, aí, essa percepção em perspectiva é uma forma que Merleau-Ponty encontra para colocar o corpo como sujeito. A outra coisa importante que Merleau-Ponty vai chamar a atenção é que o corpo está sempre no mundo. Mas o corpo está sempre no mundo não apenas como objeto, mas como sujeito. Porque o corpo está do nosso lado.
nós nunca poderemos nos separar do nosso próprio corpo. Essa é uma experiência importantíssima. O corpo não somente tem experiências em perspectiva, mas ele tem essa experiência de estar sempre do meu lado. Eu não posso me desvencilhar do meu corpo. Eu não posso vê-lo como um objeto fora de mim. Né? Então, essa inseparabilidade, vamos dizer assim, ontológica, essa presença permanente do corpo em mim, isso é fundamental também para nos considerarmos como sujeito. Né? Então, veja bem, o corpo pode perceber em perspectiva, o corpo está permanentemente no mundo e do meu lado, e isso são características de um sujeito que é capaz de estar aqui, sentado na cadeira, é capaz de estar lá, olhando para vocês, na tela. Então, isso é muito importante. Inclusive, o corpo é capaz de trazer objetos que são extensões dele mesmo. Né? Merleau-Ponty dá o exemplo do cego, que usa a bengala. A bengala não é apenas um objeto para aquele que não tem visão, não é um objeto qualquer. É uma extensão do seu próprio corpo para se localizar no mundo. Né? Então, se você vai, por exemplo, você está montado num cavalo e vai atravessar uma porteira, né? Esse atravessar uma porteira não é apenas um cálculo matemático no espaço. É uma experiência vivida pelo corpo. Ele mesmo se encolhe para poder passar na porteira. Né? Então, nós estamos aí diante da tentativa de Merleau-Ponty de usar o método fenomenológico, que é o método descritivo, de descrever experiências do corpo para mostrar sua tese. Qual é a sua tese? O corpo é sujeito. O corpo não é somente coisa localizada no espaço. O corpo não é apenas um organismo com sistemas orgânicos. O corpo é um sujeito. Se ele afirma isso como tese, ele tem que demonstrar essa tese. E como é que ele demonstra? Descrevendo as experiências do corpo. E a primeira experiência é que esse corpo percebe em perspectiva. E a segunda experiência é que esse corpo nunca se descola de mim mesmo. Ele está sempre presente. É uma presença permanente. Tudo que eu faço a partir do meu corpo. Né? Então, o corpo está sempre presente. Ele não pode ser visto fora como objeto. Né? Então, essa é uma segunda observação. Uma terceira observação são as ambiguidades das sensações. O que isso significa? Significa que Merleau-Ponty vai recorrer a uma noção inspirada em Husserl, que ele vai chamar de reversibilidade da carne. E ele toma como referência a experiência das duas mãos que se tocam. Então está aqui minha mão direita e vai tocar na minha mão esquerda. Só que quando eu toco com minha mão direita na minha mão esquerda, essa mão que toca, ela também é tocada. Então tem uma ambiguidade aí que gera na minha experiência sensorial das minhas duas mãos. Então a minha mão, ela toca e é tocada ao mesmo tempo. Então o meu corpo tem essa capacidade de se reverter em tocar e ser tocado. Né? Então quando eu toco, por exemplo, em algo liso, né? Eu não somente tenho a experiência que estou movimentando minha mão e reconhecendo que a superfície daquela mesa é lisa, mas a própria mesa me toca. Então, há uma reversibilidade aí. A reversibilidade significa exatamente para mostrar que essa experiência é ambígua. Então, veja que Merleau-Ponty está usando a perspectiva, está usando essa presença permanente em mim mesmo e está usando essa ambiguidade da experiência do sentir. E aí ele vai dizer, olha, essa ambiguidade é para mostrar que aí há uma presença de subjetividade. Quer dizer, mesmo que eu queira, com minha mão direita, transformar minha mão esquerda no objeto, ela me toca.
Então, se ela me toca, então eu não posso transformar nunca meu corpo mesmo como objeto. Ele é sujeito. Se vocês quiserem, vocês vão ler a fenomenologia da percepção com essa indicação. O corpo é sujeito, diferente de Descartes. Como encontrar dentro daquele texto argumentos que provam que o corpo é sujeito? Essa é uma chave de leitura para ler a fenomenologia da percepção. Né? Quer dizer, quem for ler a fenomenologia da percepção, de cara, precisa reconhecer que a fenomenologia da percepção tem uma tese central. Qual é a tese? É uma oposição ao pensamento cartesiano que coloca o corpo como objeto, como coisa, ou como a biologia coloca o corpo apenas como organismo, e Merleau-Ponty faz um esforço filosófico ali na fenomenologia da percepção para mostrar que o corpo é um sujeito. Essa é a grande questão de Merleau-Ponty. Né? Então, nós podemos continuar nessa mesma perspectiva e dizer que o corpo cumpre uma outra função importante do sujeito, e ele é capaz de unificar todas as experiências. Isso é muito interessante. Né? Então, as experiências que eu, por exemplo, se eu descrever minhas experiências que eu tive durante o dia, quando eu for descrever isso, quem unifica tudo isso é o corpo. Então, o corpo é capaz de construir uma unidade de todas as experiências. Se ele faz isso, é porque ele é um sujeito. Ele não é só um objeto. Né? Ele é capaz de dar essa unidade às experiências. Ele tem essa função unificadora das experiências. Né? Ou seja, ele é capaz de fazer uma síntese dos vividos. E todas as experiências que eu vivi, ele é capaz de fazer uma síntese. Ele é capaz de dar essa unidade. Né? Ora, então Merleau-Ponty foi obrigado a criar, a forjar um conceito para considerar o corpo como sujeito. E aí vocês vão encontrar na fenomenologia da percepção duas formas de expressão disso. Uma que ele vai chamar de corpo próprio e outra que ele vai chamar de corpo vivido. Esses dois conceitos são tratados como sinônimos e estão o tempo todo presentes na fenomenologia da percepção. Então, toda vez que Merleau-Ponty está falando de corpo próprio, corpo vivido, ele está falando do corpo sujeito. Desse corpo que é capaz de unificar todas as experiências, que é capaz de fazer uma síntese do vivido, que é capaz de perceber em perspectiva e juntar essas perspectivas. Por isso, o corpo ganha, na filosofia de Merleau-Ponty, né, a condição de ser sujeito. E isso causa uma espécie de revolução na forma de compreensão do corpo. Quer dizer, se alguém diz assim, eu vou estudar o corpo, aí você diz assim, vai estudar o corpo como? Eu vou para um laboratório de anatomia estudar o corpo. Né? Aí Merleau-Ponty diz, tudo bem, se você for para um laboratório de anatomia estudar o corpo, você vai estudar o corpo dissecado. Você vai estudar o corpo a partir da estrutura, mas você não vai alcançar uma dimensão fundamental do corpo, que são as suas experiências vividas. Isso você não vai alcançar. É uma limitação dos seus estudos. Seus estudos não foi capaz de alcançar as experiências vividas do corpo. Então, Merleau-Ponty está preocupado com o corpo vivo, que se movimenta, que percebe. É esse corpo que ele está preocupado. É esse corpo que chama a atenção dele. Não é o corpo dissecado no laboratório de anatomia. Porque esse corpo é um corpo morto. Não é um corpo vivo. Né? O corpo vivo é aquele corpo que Merleau-Ponty faz uma distinção entre o corpo habitual e o corpo atual. Né? É o corpo
que de repente, sofre um acidente e perde um dos braços. Isso é um corpo vivido. É o corpo que eu vou experimentar essa vivência e vou dar sentido a ela. Isto é o corpo vivido. E como é que eu vou me ressignificar essa experiência? Vou atualizar essa experiência. Esse é o corpo vivido. Então, a educação física, por exemplo, ela trabalha muito com o corpo dos laboratórios de anatomia. Ou então, do corpo do laboratório de genética. Ou o corpo dos laboratórios de fisiologia. Ou o corpo dos laboratórios de bioquímica. Mas a educação física nem sempre leva em consideração o corpo, né? O corpo vivido, o corpo experienciado. Agora, a grande questão é o seguinte, tudo bem, vamos fazer de conta que a gente vai reconhecer que o corpo é sujeito, pelas razões que Merleau-Ponty aponta, e como é que eu vou alcançar o corpo vivido do outro? Essa é uma questão. Porque para eu alcançar a estrutura anatômica, eu vou lá para o laboratório de anatomia. Para eu saber quais são as constituições bioquímicas do corpo, eu vou para o laboratório de bioquímica. Para eu saber como é que funcionam os órgãos do corpo, eu vou para um laboratório de fisiologia. Para eu saber o que acontece com o corpo no espaço, eu vou para um laboratório de física. Mas se eu quero saber como o corpo vivencia, como o corpo experimenta o mundo, aí não dá para ir para nenhum desses laboratórios. A gente vai ter que ir para um outro laboratório, para um outro universo de pesquisa. A gente vai ter que dar a voz para esses corpos descreverem suas experiências perceptivas. É um outro modo de pesquisar o corpo. Aí você diz, você estuda o corpo? Sim, eu estudo o corpo. Mas como é que você estuda? Escutando esses corpos, descrevendo suas experiências perceptivas. É completamente diferente de estudar o corpo no laboratório de anatomia, no laboratório de bioquímica, no laboratório de genética, no laboratório de fisiologia, no laboratório de física. Aí vocês vão dizer, mas espera aí, professor, se a gente pede para as pessoas descreverem suas vivências, suas experiências, a gente está alcançando o corpo ou a pessoa? Ou o sujeito que narra? Será que a gente não estaria alcançando o sujeito que narra? A pessoa e não o corpo? Essa é uma questão que a gente pode fazer. Mas se a gente disser que é a pessoa que é o sujeito que narra, o sujeito que narra e a pessoa habitam aonde? Eles estão soltos? Eles estão dissolvidos? Eles são meras entidades espirituais? Ou eles habitam um corpo? E o fato de habitar este corpo, ele é o próprio corpo? As experiências vividas pelo corpo, as limitações do corpo, aquilo que o corpo pode e não pode, constitui essa pessoa, esse sujeito que narra, esse narrador? São questões interessantes para a gente pensar. Bom, eu diria que todas essas reflexões é muito mais para mobilizar a gente, ler a fenomenologia da percepção, do que encontrar grandes respostas sobre isso. Eu estou aqui hoje pela manhã apenas apresentando chaves, apenas apresentando indicações e apresentando o coração da tese de Merleau-Ponty. Mas esse exercício cada um tem que fazer. Cada um tem que buscar. Né? E eu me disponho, inclusive, a ter outros encontros para pegar aspectos dessa dimensão da subjetividade e a partir de questões que vocês mesmos podem fazer. Né? Aí eu queria fazer o seguinte, eu queria encerrar a fala de Merleau-Ponty aqui, sobre Merleau-Ponty, e falar um pouco sobre Foucault. Né?
E aí eu falo mais uns 20 minutos sobre Foucault, também na mesma perspectiva. Vocês vejam que eu peguei como obra central para falar de Merleau-Ponty a fenomenologia da percepção. Mas a obra de Merleau-Ponty é muito vasta, é gigantesca. Né? Você tem a estrutura do comportamento, que é a sua primeira tese, você tem a fenomenologia da percepção, você tem o invisível e invisível, você tem signos, né? Você tem os textos reunidos também nos seus cursos, né, na Sorbonne, né, no Collège de France, você tem sentido e não sentido, né? Você tem muitos textos dele. Né? Então, eu pararia por aqui, quase como uma espécie de provocação para vocês, para compreender que na história da filosofia, Merleau-Ponty entra em cena para dizer que o corpo é sujeito. E ele tenta demonstrar isso na fenomenologia da percepção. Né? Tá certo? E agora vamos falar um pouco de Foucault. Né? Então, como eu já havia falado para vocês, Foucault nasce em 1926 e morre em 1984, com 57 anos. Né? Então, Foucault nasce na história da filosofia já sabendo que o corpo pode ser compreendido como sujeito, que é a visão de Merleau-Ponty. Né? Então, Foucault é herdeiro, ele herda os pensamentos de Merleau-Ponty. Né? Então, toda essa ideia do corpo próprio, né, do corpo sujeito, que Merleau-Ponty trabalha ao longo da sua vida, Foucault entrou em contato com essas discussões, com essas reflexões. Mas Foucault também entra em contato, né, com Georges Canguilhem. E Georges Canguilhem foi aluno de Gaston Bachelard. Gaston Bachelard é um epistemólogo. Qual é a ideia central dele? É que o conhecimento científico é histórico. Bom, nós que estamos aqui em pleno século XXI, a gente não vai contestar isso. Mas quando Gaston Bachelard fala isso, ele está falando isso no contexto em que a epistemologia, ou a teoria do conhecimento, circulava em torno do Círculo de Viena, que defendia a tese de que o conhecimento científico é aquele que é verificado empiricamente, e as críticas feitas por Karl Popper ao Círculo de Viena, buscando demonstrar que o conhecimento científico não é aquele que é verificado, mas é, sobretudo, aquele que é passível de refutação. Né? Então, esse debate aí, refutação e verificação, falseabilidade e verificabilidade, Gaston Bachelard chama atenção para um outro aspecto, que o conhecimento científico ele é histórico. Então, essa ideia que Gaston Bachelard apresenta para Georges Canguilhem e Foucault, que é aluno de Georges Canguilhem, inclusive orientador da sua tese de doutorado, escreve uma tese sobre a história da loucura, movido por uma perspectiva que ele vai chamar de arqueologia dos saberes. E essa metáfora da arqueologia é muito importante. Por quê? Vocês sabem que o arqueólogo vai escavar a terra para encontrar vestígios escondidos. Né? Então, quer dizer, Foucault nasce num período em que quem definia o que era loucura era a psiquiatria. Aí Foucault vai dizer, olha, a psiquiatria está dizendo isso, mas será que historicamente a loucura sempre foi definida pela psiquiatria? Não seria interessante fazer uma arqueologia dos saberes e ir atrás de todos os momentos históricos onde se apresentavam conhecimentos ou saberes acerca da loucura? E aí ele escreve um calhamaço chamado História da Loucura, orientado por esse princípio de uma arqueologia dos saberes. Então, o corpo aqui pode ser compreendido como um corpo situado na história.
né? Então, as preocupações de Foucault não é somente considerar o corpo como sujeito, mas é considerar o corpo vivendo diferentes momentos históricos, né? É claro que a gente pode encontrar isso também em Merleau-Ponty, né? O corpo situado na história. O corpo tem uma historicidade. Inclusive, quando você pergunta ao corpo pelas suas vivências, pelas suas percepções, ele vai recorrer ao quê? À sua memória. E essa memória é uma forma de trazer a historicidade do corpo. Uma historicidade que não está fechada, mas que está aberta, né? Então, Foucault vai dizer que a psiquiatria trata a loucura como uma patologia, como uma doença, mas nem sempre foi assim, né? O louco não é considerado sempre na história da loucura como um doente mental. Houve momentos históricos que a loucura era visto por outros aspectos, por outro ângulo. Então, Foucault descobre isso, inspirado em Georges Canguilhem, que é inspirado em Gaston Bachelard. Mas Foucault não fica por aí. Foucault vai buscar não somente fazer uma arqueologia dos saberes, mas vai buscar fazer uma genealogia do poder. É aqui onde Foucault começa a construir sua originalidade do ponto de vista da sua construção filosófica. E aí sim, o texto Vigiar e Punir é central na filosofia de Foucault. Então, eu não somente vou fazer uma investigação arqueológica para saber os diferentes momentos históricos do saber, mas eu vou fazer uma busca pela origem das relações de poder. E aí isso é inovador, né? Quer dizer, mesmo que eu volte para Merleau-Ponty e considere o corpo como um eu posso, que pode perceber, que pode agir, mas Foucault está chamando a atenção aqui que o meu corpo pode incidir poder sobre o outro e o outro sobre mim. E aí ele vai trazer para a cena da discussão filosófica conceitos como disciplinamento do corpo, controle do corpo, vigilância do corpo, punição do corpo. Então, eu diria que Merleau-Ponty foi importantíssimo para Foucault para mostrar que o corpo pode ser considerado como sujeito, mas essa subjetividade ela não é vivida apenas no mundo fenomenológico, no mundo dos fenômenos, no mundo numa realidade fenomênica. Esse corpo é vivido nas instituições construídas politicamente, a partir das relações de poder. Essa é a lógica que Foucault traz no seu texto Vigiar e Punir. Então, vejam que a subjetividade aí está toda vivida numa sociedade disciplinar, onde os corpos são vigiados e punidos. E isso vocês não vão encontrar na obra de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty não vai falar sobre isso. Não vai colocar o corpo a partir das relações de poder numa sociedade disciplinar, onde o corpo é vigiado e punido. Ele, inclusive, vai estudar, por exemplo, as prisões e vai trazer à cena o panóptico de Bentham, que é uma estrutura arquitetônica onde tem uma torre central capaz de vigiar todo um corredor de uma prisão. Né? Porque os presos, antes da modernidade, eles iam para masmorras. E nas masmorras eles eram lançados ali e praticamente morriam nas masmorras. Mas na modernidade criou-se os presídios para tentar reintroduzir o cidadão na sociedade, a partir de controle, a partir de disciplinamento. Então, Foucault
vai sair do campo de uma reflexão filosófica mais próxima da especulação, da reflexão, e vai fazer experiências, observações, quase como um historiador, a investigar traços de um passado longínquo, vai para arquivos, vai para verificar como é que essas instituições foram estabelecidas, como é que elas foram construídas e como esse corpo foi disciplinado, vigiado, controlado, né? Então, quer dizer, parece-me que a subjetividade nesse cenário, ela é fragilizada. Enquanto Merleau-Ponty reforça a noção de subjetividade no corpo, né? A subjetividade, ela é secundarizada porque o corpo incide sobre ele relações de poder, de controle, disciplina e de vigilância. Mas esse mesmo Foucault, né, que faz todo esse movimento para pensar uma genealogia do poder, também transita para uma hermenêutica do sujeito. Também vai ver a história da sexualidade. Então, nesse momento, ele começa a compreender que, quando se refere à subjetividade, não é apenas uma questão de conhecimento, não é apenas uma questão de percepção, mas é, sobretudo, uma questão de cuidar. E aí ele vai construir uma ética do cuidar de si e do cuidar do outro. E essa ética incide não somente em relações de poder, mas também em relações de resistência. Então, o corpo não somente é submetido a relações de poder para ser controlado, disciplinado e vigiado, mas esse corpo também cria operações práticas de aprendizagem, de cuidar de si e de cuidar do outro, mas também resiste às instituições. Então, ele vai falar de uma estética da existência. Ele vai falar de técnicas de construção de si. Ele vai se aproximar de uma dinâmica de trabalho que é da ordem do cuidar de si. E aí vocês podem ter como grande referência o texto, a hermenêutica do sujeito e a história da sexualidade. E outros textos dessa fase que Foucault vai deslocar, né, o conceito de conhecimento. Vocês lembram que a gente começou a falar de Foucault da arqueologia dos saberes. Foucault entra na tradição da filosofia preocupado com a questão do conhecimento, com a questão de natureza epistemológica, com a questão da natureza do conhecimento do ponto de vista histórico. Depois, quando ele está estudando a questão do conhecimento, ele vê que há relações de poder, porque conhecer é também poder. Mas depois ele começa a ver que essas relações de poder, ela também transita para uma perspectiva que é da ordem do cuidar. Então ele vai, inclusive, fazer uma releitura da frase que Sócrates apreende no templo de Delfos. Quando Sócrates entra no templo de Delfos, ele entra em contato com o oráculo que diz: conhece-te a ti mesmo. E ele vai fazer uma releitura dessa compreensão que o que está na origem das nossas vidas, o que é mais original, o que é mais primeiro, o que é primordial, não é a dimensão do conhecimento, mas é, sobretudo, a dimensão do cuidado. Então, quer dizer, o grande desafio das nossas vidas é cuidar de nós mesmos. Cuida-te de ti mesmo. Né? E aí ele vai estudar várias formas, aí ele volta, é como se a gente pudesse dizer assim, ele não fez história da loucura e foi ver várias formas da loucura, não é? Apresentar-se historicamente, agora ele vai para a história e vai ver várias formas de como é que o corpo cuida de si mesmo. E essa pesquisa está aberta. Como é que os corpos se cuidam? Né?
E nós que trabalhamos com a educação física, a gente sabemos que uma das formas de cuidar desse corpo é, por exemplo, fazer exercícios regulares, ir para as academias, né? É fazer atividade de educação física na escola. Então, vejo que aí nós temos aí uma espécie de práticas corporais voltadas para o cuidado de si, que estabelecem relações de poder, né? Porque, por exemplo, quando os governos decidem, né, que todos devem ficar em casa, há uma relação de poder aí. Mas a gente sabe também que muitos corpos não obedeceram. Então, as relações de poder têm essa dimensão também, né, da resistência. Tem essa dimensão, né, de se contrapor. Então, quer dizer, quem vai estudar educação física, pensando particularmente em Merleau-Ponty, vai ter que compreender, a partir da perspectiva de Merleau-Ponty, que o corpo é sujeito. E aí, o grande texto de referência para fazer essa compreensão é a fenomenologia da percepção. E vai trabalhar, sobretudo, escutando esses corpos, em que eles vão descrever suas experiências perceptivas sobre diferentes temas, sobre diferentes questões. E aí eu vou analisar essas narrativas como se essas narrativas fossem o sujeito atribuindo sentido às suas experiências perceptivas. Mas aí alguém pode dizer, mas espera aí, professor, esse sujeito que atribui sentido às suas experiências, eles também estão situados em instituições. Eles vivem no interior de instituições. E essas instituições estabelecem relações de poder e esses corpos, entre eles, também estabelecem relações de poder. Então, quer dizer, no lugar de eu simplesmente escutar os sujeitos falando das suas experiências perceptivas, das suas vivências, eu também posso compreender que aquilo que ele está falando são discursos que traduz seus vínculos institucionais. E aí eu vou fazer uma análise da discursividade desse sujeito, considerando as relações de poder. E aí eu estou no universo do pensamento de Foucault e não de Merleau-Ponty. Então, meu esforço aqui é trazer em grandes linhas, em grandes traços, como a gente pode pensar Merleau-Ponty a partir da fenomenologia da percepção, como a gente pode pensar Foucault a partir da história da loucura, vigiar e punir, hermenêutica do sujeito e história da sexualidade, e marcar aproximações entre eles. Eu diria que a grande aproximação é o destaque dado ao corpo. O corpo passa a ser central na filosofia dos dois pensadores. Só que Merleau-Ponty vai privilegiar a subjetividade do corpo a partir da sua experiência perceptiva e das construções de sentido que este corpo vai estabelecer dessas experiências. E Foucault vai considerar, sobretudo, os vínculos das relações de poder entre esses corpos, tanto do ponto de vista do disciplinamento, do controle e da vigilância, mas também das experiências de resistência a partir das práticas de cuidar de si e cuidar do outro. Eu penso que eu trouxe linhas gerais desses dois pensadores. A gente precisaria, em outras reuniões, aprofundar aspectos. Mas eu penso que aqui a gente pode fazer uma pausa na minha fala e a gente conversar um pouco sobre tudo isso. Eu não olhei no chat para ver se já tem algumas questões, mas antes de abrir o chat, eu queria saber se alguém, né, que está aqui presente gostaria de fazer alguma questão, alguma observação. Fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou vendo aqui no chat. Mas podem abrir o microfone e falar à vontade.
Oi, Iraquitã. Karenine, tudo bem? Minha caríssima, que bom lhe ver aqui, minha caríssima. Também, estou Grande contente de abraço para estar aqui. você. Para você também, Iraquitã. Eu entrei um pouquinho de Diga. atraso, porque minha internet estava E, muito ruim. Eu acho que teve umas 2 quedas assim da internet. Estou tentando aqui. Então, eu queria sei. agradecer o convite e dizer também que esse tema, para mim, é super instigante, assim, essa relação entre Foucault e Merleau-Ponty, né? E, Sim. coincidentemente, assim, terça-feira eu fui convidada para dar uma aula sobre fenomenologia, participar de uma aula de um colega lá da pós-graduação, e eu falei muito, assim, o que eu falei lá faz muitos links com o que você falou, né, aqui, assim. E uma das questões levantadas por um aluno foi com relação a essa relação Foucault-Merleau-Ponty, né? E depois que ele fez a questão, eu respondi alguma coisa mais ou menos no sentido que você colocou, dessa diferença do que é o estudar o corpo via Merleau-Ponty, via Foucault, que Merleau-Ponty trata mais dessa questão da percepção, né, de dar sentido às experiências, e Foucault as práticas discursivas, relações de poder, né? Mas depois eu fiquei pensando assim sobre isso. Eu queria escutar um pouco de você, se for possível, que você falasse disso, assim, como é que você vê essa relação no cotidiano acadêmico, assim, porque eu vejo assim, eu já li um livro de Francisco Ortega que ele faz essa aproximação, mas justamente para dizer que Foucault, ao trabalho Foucaultiano, falta essa questão da sensação e da percepção, né? Embora tenha essa questão da resistência que você coloca. E do ponto de vista assim das críticas que se faz ao Foucault, eu acho que no senso comum tem uma crítica, assim, uma comparação do trabalho de Foucault com Merleau-Ponty, que ele toma muito como foco as relações de poder, mas não considerando essa resistência que você trata, que eu entendo também assim, né? O poder não é unilateral, né? E Foucault, quem submete também é submetido, né? Uhum. E às vezes eu vejo que a crítica fica muito assim, né, nessas relações de poder, mas meio enviesado, assim, como se Merleau-Ponty não fizesse também esse link com a historicidade, né, com as práticas sociais, as instituições, né, que eu reconheço que ele faz de outro modo, né, não na linguagem Uhum. que Foucault faz e a partir de outras referências metodológicas. Como é que você vê isso, Iraquitã? Uhum. É. Obrigado, Karenine, por a pergunta. Eu acho que é uma pergunta fantástica, né? Assim, algumas coisas me vieram à mente na sua questão, né? Primeiro, uma passagem da fenomenologia da percepção, quando Merleau-Ponty diz: antes do corpo ser desculpa, antes do sujeito ser um eu penso, ele é um eu posso, né? Quer dizer, antes dele ser um je pense, ele é um je peux. Ele diz isso com todas as letras na fenomenologia da percepção. O que ele está querendo dizer? É claro que quando ele diz essa frase, ele está querendo se contrapor a quem? Aí ele está querendo se contrapor a Descartes, né? Porque Descartes identifica o sujeito como um ser que pensa, né? Mas ele quer dizer o quê? Que o corpo é um eu, ele chama de eu natural. Aliás, isso é uma coisa perturbadora. O que ele quer dizer com esse eu natural? Né? Eu entendo esse eu natural como um eu espontâneo. Né? Mas mesmo assim, em que medida esse eu espontâneo é um eu? É uma coisa para a gente pensar. Né? Qual o entendimento que Merleau-Ponty tem de eu, de sujeito, de ego? Né? Então ele diz que, quando ele diz que na origem nós somos um eu posso, ele está trazendo a questão do poder. E aí você está coberta de razão, Karenine. Ele traz explicitamente a questão do poder. Só que ele não vai trabalhar o poder aí na perspectiva das instituições, assim como Foucault trabalha, do jeito que Foucault trabalha. Mas ele traz o problema do poder. Né? Ele vai falar que o corpo pode se movimentar, o corpo pode se deslocar, o corpo pode construir, o corpo pode fazer dele mesmo uma dinâmica, né,
de ação, né? Então, inclusive, ele traz isso no próprio cenário da Europa, das duas grandes guerras, e sobretudo da Primeira Guerra Mundial. Eu não sei se vocês viram o filme 1917, assistam, é muito legal o filme, é muito intenso. Assistam também Cavalo de Guerra, é um filme muito intenso, mas mostra cenas muito fortes, né? Ou da Segunda Guerra Mundial também, né? Por exemplo, Em Busca do Soldado Ryan, né? Acho que é isso o nome, né? Então, isso significa o quê? Que o corpo foi muito dilacerado. Mas Merleau-Ponty fala do membro fantasma, por exemplo. Quer dizer, o braço já não está do ponto de vista físico, mas ele está do ponto de vista da ação, do eu posso. Em algumas situações do dia, eu vou querer agir com o meu braço que eu não tenho mais. Né? Então, ele fala do poder, mas não na mesma perspectiva de Foucault. Né? Agora, é muito curioso que o Foucault, da hermenêutica do sujeito, vai tentar fazer, né? Ele vai fazer uma reflexão filosófica na tentativa de fazer da própria vida uma obra de arte. Merleau-Ponty já fala isso na Filologia da Percepção. Né? Ele diz que antes do corpo ser considerado, né, uma coisa física, ele é uma obra de arte. Né? É claro que ali ele não trabalha, vamos dizer, ele não trabalha a noção de cuidado, mas está ali o corpo como obra de arte. É Merleau-Ponty que fala disso. Né? E com certeza Foucault deve ter lido isso, se apropriou dessa ideia e traz essa temática do cuidado, né? Que inclusive se encontra com a religião. Se vocês lerem a hermenêutica do sujeito, vocês vão ver que as primeiras experiências de cuidado que Foucault traz a partir da filosofia traz a dimensão grega, né, com os filósofos, por exemplo, com os estoicos, mas traz também com os latinos, com os romanos, que se vinculam ao cristianismo. E vocês sabem que o cristianismo, ou mesmo o judaísmo, a gente lê como experiência religiosa, mas também pode ser lido como prática de cuidar de si. Foucault nos dá essa ideia. Quer dizer, que ser um judeu não é só estar no universo da espiritualidade judaica, mas é também acessar formas de cuidar de si, de cuidar do corpo. Não é à toa que a Torá é recheada de orientações. O que pode comer, o que não pode comer, o que pode fazer, o que não pode fazer. São práticas de cuidar de si. E aí o corpo não é só um organismo, não é só uma coisa situada no espaço, mas é uma obra de arte. Modos de se vestir, modos de falar, modos de se alimentar. Né? Então, eu entendo que nessa tentativa de fazer da própria vida uma obra de arte, né, eu acho que Foucault traz uma estética da existência, como ele fala, e no meu entendimento é possível aí, fazer uma conexão com Merleau-Ponty. Quer dizer, aquilo que Foucault abandonou em Vigiar e Punir, que ele queria ser mais preto no branco ali, nas instituições, né? Ele, tem uma dimensão existencial a vida. A vida tem uma dimensão existencial, que é o que Merleau-Ponty tenta falar o tempo todo na Filologia da Percepção. A vida humana não se reduz a uma vida orgânica. A vida tem uma dimensão existencial. E o que quer dizer uma dimensão existencial? Quer dizer exatamente que para poder algo ser, tem que existir para mim. Tem que fazer sentido para mim. Né? Então, por exemplo, se eu proponho aulas de educação física para as crianças e aquilo não faz sentido para elas, aquilo não existe. Elas podem até fazer mecanicamente, mas para poder existir tem que fazer sentido. Então, olha que Foucault vai tocar na questão da sexualidade. Né? Então, a sexualidade, a partir do próprio Freud, não é reduzida à experiência de preservação da espécie. A sexualidade não é reduzida a isso. Né? E, com certeza, a sexualidade também é orientada. É também disciplinada.
mas também é pervertida. Então tem resistências, tem modos de viver diferenciado, né? Então eu acho que são essas coisas que a gente pode fazer os dois pensadores se encontrarem, né? E eu acho que uma delas é essa coisa da estética da existência de Foucault, na hermenêutica do sujeito, e Merleau-Ponty trazendo aí essa noção do corpo como obra de arte na fenomenologia da percepção. Agora, é claro que eu acho que eu concordo plenamente com Karenine quando ela diz assim, são formas de pensar diferenciadas, né? Porque Foucault, com certeza, não é um fenomenólogo. E eu vou lhe dizer uma coisa. Há um momento das nossas vidas que a gente cai no campo da apropriação, da formação. Mas se a gente quiser romper com aqueles que nos formaram, a gente vai ter que inventar uma coisa diferente. Então Foucault nem queria ser fenomenólogo, nem queria ser estruturalista. Ele queria inventar um modo próprio de pensar. E aí vai fazendo as ginásticas dele, os esforços dele, mas ele não faz a partir do nada, ele faz a partir da tradição filosófica que ele se foi formado, né? Então todos vocês aqui, vocês podem se apropriar do pensamento de Foucault, de Merleau-Ponty, e vocês podem fazer suas teses de doutorado, suas dissertações de mestrado e parar por aí. Mas se vocês quiserem ser um pensador, vocês vão ter que dizer assim, olha, eu quero construir uma forma de pensar, né, que não é na hermenêutica heideggeriana, não é na proposta de hermenêutica do sujeito de Foucault. Eu quero pensar uma coisa diferente. Isso demanda trabalho, demanda esforço, dedicação. E isso, às vezes, a gente desiste pelo caminho, que é melhor ir para a praia comer sardinha frita ou agulha frita com cerveja gelada. Isso não quer dizer que isso não seja importante, é fundamental na vida. Mas quem quer ser um pensador e produzir um pensamento próprio, provocar a comunidade dos pensadores, é preciso muito trabalho, muita leitura, muita dedicação, né? Pessoas se dedicam a vida inteira a isso, né? Então, Merleau-Ponty mesmo, ele morre preparando a aula para o dia seguinte, lendo a Dióptica de Descartes. Você veja que há um autor que se propõe a superar Descartes, e quem ele mais leu foi Descartes, claro. Como é que eu vou superar Descartes se eu não conheço Descartes? Então, alguém, por exemplo, quer superar um pensador, quer criticar um pensador e não lê. Tem que ler, tem que se dedicar, né? Bom, não sei se eu respondi, Karen, mas foi o que me veio à mente. Obrigada, Iraque. Isso aí dava para a gente ficar conversando, né? Eu gosto muito desse tema. Mas vamos ver aí as outras questões. Com certeza. Né? Obrigada por mostrar seu ponto de vista, que eu concordo também plenamente. Que bom. Vamos conversando, né? Quem mais gostaria de falar? Iraquitã, bom dia. Me chamo Jean. Eu estou com um questionamento a partir da sua fala, que entendendo que Foucault, ele, para poder escrever as coisas que ele escreveu e colocar as teorias que ele levantou, ele foi estudar a questão histórica, ele foi olhar para trás para poder se basear nas coisas que aconteceram e trazer para o momento presente. E aí, de certa forma, eu consigo entender que esse olhar para o passado coloca a gente no momento presente, e o meu questionamento é sobre a nossa existência no momento de hoje. Assim, se Foucault foi olhar para trás e entendeu essas relações de poder como um processo de construção histórica desde muito sempre, desde muito antes, para fundamentalizar suas teorias, a gente consegue entender que essas relações de poder, pelo que ele escreveu, elas sempre existiram desde que a gente se entende enquanto gente, de diversas formas diferentes, né? E se isso realmente é a nossa realidade enquanto existência, pensando em seres humanos, você consegue fazer algum tipo de apontamento? Eu estou pensando em coisas também, mas a gente consegue fazer algum tipo de apontamento, pensando inclusive nessa questão que ele levanta sobre a nossa possibilidade de resistência dentro dessas relações de poder? Como é que isso funcionaria para a gente nos dias de hoje, dentro da configuração como a gente se encontra? E aí eu também levanto algo que você falou, que é, por exemplo, você em algum momento, durante a sua fala, você levantou o pensamento de que os profissionais da educação física,
eles conseguem, de alguma forma, trazer isso para o seu dia a dia, na forma de cuidar do seu próprio corpo, de trazer a prática para o corpo. Eu consigo também pensar dessa forma, de uma forma de vivenciar essa resistência do que ele fala sobre essas instituições de poder, é a gente realmente se voltar para o entendimento, para o conhecimento do nosso próprio corpo, para a gente não estar buscando no externo as questões que são pertinentes a nós próprios, que tá no nosso corpo. Seria essa, realmente, você consegue fazer esse apontamento, a gente consegue fazer esse apontamento de se apropriar da realidade do nosso próprio corpo, conhecimento do nosso próprio corpo? Você, na verdade, Jean, obrigado pela pergunta, você faz duas perguntas, né? Duas questões, né? Então, veja bem, a primeira questão que você traz, Jean, é a questão da atualidade, do hoje, do contemporâneo, né? Quer dizer, Foucault nos ensina sobre a importância de ir ao passado para poder compreender melhor como é que estamos vivendo hoje. Você tem razão, né? Eu acredito que hoje, estudar o corpo, né, é pensar, por exemplo, a virtualização do corpo. É uma questão interessante, né? Nós estamos sobre a égide das imagens virtuais. Isso é uma coisa, né? Por exemplo, o corpo exposto muito à tela, né? Isso também são coisas do nosso mundo de hoje, né? Por exemplo, o corpo submetido a manipulações genéticas, a alterações genéticas, né? São coisas do mundo de hoje. Foucault não vivenciou isso, né? Com certeza ele estaria estudando isso, tanto ele como Merleau-Ponty, né? As manipulações genéticas no corpo, a questão da virtualização do corpo, né? A questão das próteses, né? As próteses, as partes do corpo sendo substituídas por próteses, né? A questão das cirurgias plásticas, né? Ou seja, tudo isso diz respeito ao modo como o homem contemporâneo está, de uma certa forma, concebendo o corpo. Está, de uma certa forma, talvez nós não tenhamos ainda explicações ainda sobre isso, mas isso pode ser um campo de investigação. Pode ser um campo de investigação para nós que estamos sendo desafiados a pensar o corpo no mundo contemporâneo, né? É um mundo contemporâneo, são as marcas do nosso tempo. Quais são as marcas que o nosso tempo traz do ponto de vista do corpo, né? Então, eu acho que é uma coisa interessante para se investigar, né? Como é que esse corpo, né, cuida de si mesmo, vivencia todas essas experiências a partir do cenário, né? Por exemplo, essa questão da pandemia também, é claro que já teve pandemias em outros momentos, né? Mas não global. A ideia de uma pandemia global é desse momento. E o quanto a gente começou a usar as redes sociais para se comunicar nesse momento, né? Não é à toa, por exemplo, nós temos um filósofo italiano chamado Agamben, que tem toda a inspiração no seu pensamento em Foucault, né? E fala de biopolítica, de biopoder, né? Mas biopoder na perspectiva global, na perspectiva dos estados, né? Estabelecendo limitações às liberdades individuais, né? Fechando ruas, cidades, usando drone para fiscalizar pessoas, né? Então, eu acho que é o mundo que a gente está vivendo, né? E aí a gente precisa realmente pensar em todos esses elementos. Agora, além disso, né, além dessas questões todas que eu falei do mundo contemporâneo, a gente pode abrir outras considerações, vocês também podem dizer, mas você traz também a questão da própria educação física hoje e do próprio cuidar de si de cada um, né? É claro que esse cuidar de si, do ponto de vista de Foucault, ele vai se dar a partir da sua relação com o outro,
vai se dar a partir da sua relação na sociedade ou nas instituições. Né? Então, é como se assim, a obra de Foucault fala muito de instituições, de sociedade, de política. Merleau-Ponty vai falar mais de mundo. Por que ele vai falar de mundo? Porque a sua preocupação é mais de natureza existencial. Né? A sua preocupação é com a minha relação com os meus modos de existir no mundo. Não é os meus modos de se relacionar nas instituições. Quer dizer, se eu fosse estudar segundo Foucault, eu ia estudar a universidade. O que é que a universidade hoje está ensinando aos alunos de educação física sobre o corpo? Né? O que é que a universidade está ensinando? Quais são os programas de formação para os profissionais de educação física sobre o corpo hoje nas universidades? E o que é que esses estudantes apreendem sobre o corpo fora da universidade? O que ele está lendo, o que ele está assistindo, quais são as séries que ele está vendo, o que ele pensa sobre o corpo. Isso é um estudo bem Foucaultiano. Né? Agora, se eu quero estudar pelo viés de Merleau-Ponty, eu não vou por esse caminho. Eu vou estar preocupado muito mais com as experiências subjetivas do sujeito. Né? As minhas inquietações serão de outra ordem. Né? Então, eu acho que é muito mais uma descrição das minhas vivências corporais, das minhas experiências corporais com o outro, dos meus vínculos intercorpóreos, do que colocar este corpo, né, no campo das instituições. Agora, é claro que, se a gente vai para a hermenêutica do sujeito, aí a gente pode fazer os dois pensadores se reencontrarem. Pelo menos essa é a minha leitura. Porque Foucault vai estar preocupado, né? Ele não vai dizer mais o corpo, ele vai dizer a vida. Interessante, né? Ele vai falar muito mais de vida do que de corpo. Né? Quer dizer, como é que as pessoas vivem? Como é que eles cuidam da sua vida? Né? A centralidade vai ser muito mais na noção de vida do que propriamente de corpo. Né? Eu acredito, Jean, que a grande questão é qual é o nosso problema de pesquisa. O que nos interessa? Os autores vêm sempre depois. É claro que, às vezes, são os autores que guiam os nossos problemas de pesquisa, ou pelo menos que estimulam. Mas nós temos as nossas questões. E muitas vezes os autores não respondem, ou respondem em parte. E a outra parte somos nós que temos que tatear no escuro e tentar encontrar saídas e caminhos. Né? Mas as mentes mais arejadas, com muitas janelas, com muitas portas, talvez consigam fazer alguma coisa. Mas as mentes muito trancafiadas nas suas ideias, sem se dispor, né, a pensar também outras ideias, talvez tenham mais dificuldade. Agora, é claro que todo grande pesquisador tem uma questão central, tem algo que lhe inquieta. Se você for ver todos os grandes teóricos, todos os grandes pensadores da humanidade, né, e eu digo grande, não é inferiorizando os outros, né, mas pelas colaborações que eles deram, né, sempre tem uma questão central, né, que perpetua, que incomoda, que está ali, né, o tempo todo com ele. Né. Não sei se eu te respondi, mas era isso que eu tinha para te dizer, já. Mais alguém quer fazer alguma questão? Diga, Jean. Pode falar. Não, respondeu sim, e não só respondeu, como me abre outras perguntas, que eu acho que é o mais interessante, né? Porque vai me instigando a perguntar e questionar coisas maiores e estudar coisas mais. Legal. Mais alguém queria falar? Iraquitã. Oi, Mônica. Oi. Eu já coloquei para você, né, do meu interesse pela questão do olhar, né, e daí que eu cheguei em Merleau-Ponty, né,
Mas, a partir da clínica, eu sempre tenho pensado na questão, né, do corpo próprio poder se transformar no próprio corpo, no sentido de uma apropriação do sujeito, né? Por que eu penso isso, né? Quando a gente lida com os transtornos alimentares, com as dependências químicas, enfim, até com os workaholics, né? No meio dos pensadores, dos pesquisadores, há muito descuido com o corpo também, né? Eu brinco, eu malhei a cabeça, agora eu vou malhar o corpo. Mas a maioria, né, dos nossos colegas não tem esse pensamento, né? São extremamente descuidados. E eu queria tentar entender um pouco de um conceito que eu não sei se é pertinente nesse momento, ou se seria para um outro momento, mas que eu tive muita dificuldade, que é o conceito de carne em Merleau-Ponty, para ver se eu poderia linkar com alguma coisa. Só para finalizar, eu penso muito essa questão da apropriação, né, do corpo pelo sujeito, que só depois que ele se apropria ele é capaz de cuidar, mas que parte desse olhar materno, desse primeiro momento de narcisamento do corpo do bebê pela mãe, né? E eu acho que essa aí vai ser uma questão para doutorado depois, que eu vou ter que daí, a partir do olhar, focar no corpo, e eu acho que eu vou ter que continuar com Merleau-Ponty, porque fala desse corpo, assim, né, com tudo isso que você trouxe, fantástico, né, essas referências, assim, me abriu um mundo, né, te agradeço muito. Essa é a questão. Uhum. Veja bem, Mônica, antes de comentar sobre a questão que você faz, eu gostaria de lembrar de um texto que é muito importante para a minha formação. É a República de Platão. Nesse texto, Platão começa falando sobre o conceito de justiça, que é um conceito muito difícil. O que é a justiça? Só que ele defende ali naquele texto que só um pode responder o que é a justiça, que é o filósofo. Né? Mas a gente não vai fazer esse debate sobre o que é a justiça e se o filósofo pode ou não responder o que é essa questão. Mas naquele texto ele diz assim, é preciso pensar também a formação do filósofo. Porque o filósofo é aquele que é capaz de pensar dialeticamente. E o que significa pensar dialeticamente? Significa pensar por diferentes ângulos, por diferentes aspectos. É quase como pensar de maneira complexa, pensar os contraditórios. Né? Mas ele diz que a formação do filósofo começa fazendo ginástica. E aí, caríssima Mônica, Platão não esquece do corpo. Né? Não dá. Como é que eu vou pensar se meu corpo não é cuidado? O meu pensar depende do corpo. Né? Inclusive, Maturana vai falar de mente incorporada. A nossa mente habita o corpo, ela está incorporada ao corpo. Então, todas as minhas atividades de pensamento, elas estão diretamente associadas ao corpo. Não é à toa que Foucault vai estudar exatamente as práticas de cuidar. Para poder eu pensar, eu tenho que cuidar do meu corpo. Né? Então, não podemos dissociar o pensar do corpo. É o corpo que pensa. É o corpo que produz elaborações. Né? Agora, só que você traz a questão da clínica. E você traz, inclusive, patologias, né? Como, por exemplo, a anorexia, ou as pessoas que trabalham em demasia, né? Que todo trabalho é viciado em trabalho. Né? Então, agora, eu penso, na minha compreensão, e o próprio Merleau-Ponty reconhece isso, não dá para pensar essas questões só com a fenomenologia. É preciso recorrer à psicanálise. E Merleau-Ponty vai à psicanálise. Né? Mesmo que ele faça crítica à psicanálise, mas ele vai à psicanálise. Se vocês forem ler o texto de Freud, os textos de Freud, vocês vão ver que Freud é conhecido como aquele, né, que pensa o inconsciente, mas nos textos de Freud há uma centralidade no corpo. É o corpo que está em evidência. Todo Freud vai falar do corpo. Né? Então, essa pessoa, né, que é anoréxica é uma ação no corpo. Agora, essa ação produzida pelo corpo, esse comportamento, como diz Merleau-Ponty,
Né? Para Freud, tem raízes no inconsciente. É como se o corpo não conseguisse simbolizar, não conseguisse elaborar mentalmente o que está acontecendo. Né? Então, por isso que o corpo repete sem elaboração. Por isso que Freud diz, é importante fazer um processo de análise, que são os neuróticos. Ele não quer fazer, mas faz. Ele faz e não sabe por quê. Né? Olha, eu não sei por quê, mas eu como e vomito. E não dá vontade de comer, dá vontade de ficar sem comer. O meu corpo sempre magro. Mas eu não sei por que isso. Nem ele sabe, nem o analista sabe. Mas o que o analista propõe? Propõe que ele vá para um espaço terapêutico onde ele pode falar livremente. E esse falar livremente significa o quê? Ir falando, associando. E quem sabe nessas associações livres ele possa começar a compreender por que ele está agindo assim. E, evidentemente, nem sempre ele vai compreender tudo, mas ele vai compreender alguns aspectos das razões que levam ele a agir assim. Né? Então, essa é uma questão importante. Por isso que eu acho que não dá para falar dessa questão que você está levantando, Mônica, sem fazer associação com a psicanálise. Inclusive, Merleau-Ponty retoma toda essa discussão da psicanálise no seu texto sobre a natureza, seu curso sobre a natureza. Né? E, inclusive, muito da sua fala me lembrou de Winnicott. Né? Quando você diz narcisar o bebê, isso é bem o winnicottiano. Né? Porque o winnicottiano parte, o Winnicott parte da ideia de que o bebê é um pedaço de carne. Um pedaço de carne viva, que sente, que se movimenta, mas ele não tem ainda um eu constituído. Quem vai constituir esse eu, ou esse eu vai surgir a partir da relação. E isso que a gente está chamando de relação é o que Merleau-Ponty vai chamar de carne. Por isso que Merleau-Ponty vai, no visível e invisível, abandonar o conceito de corpo e falar de carne. Porque esse corpo está sempre em interação. Meu corpo é carne. Meu corpo está sempre em interação. Sempre em contato com o outro. Sempre em vínculo. Talvez seja necessário a gente parar um dia só para apresentar o conceito de carne em Merleau-Ponty. Mas na essência é isso. Merleau-Ponty, se o corpo está em constante relação, então o corpo, no final das contas, é carne. Na medida em que ele está interagindo. Né? Então, quer dizer, é a ideia de Winnicott. Quer dizer, esse pedaço de carne precisa ser narcisado. E o quanto o olhar é fundamental. A mãe precisa sustentar o corpo do bebê pelo seu olhar. Porque se o bebê apresenta uma série de comportamentos e ninguém olha, o que ele vai fazer com isso? Né? É preciso que alguém olhe. O olhar é fundamental. E o olhar é algo de natureza aberto. Não é fechado. É aberto. É como se a mãe se dispusesse a olhar as travessuras, o choro, a face do seu bebê. E isso é fundamental para o bebê. Se o bebê não tem esse olhar, como é que ele vai existir? Ele precisa do olhar do outro. Ele precisa de um entre dois. Esse entre dois é a carne. O que se passa entre um e outro é a carne. Ali vai se constituindo uma carne. Né? Inclusive, Merleau-Ponty tem inspiração, sobretudo em Cézanne. Se vocês quiserem ler A Dúvida de Cézanne, é um texto fantástico. Está lá em Sentido e Não Sentido. Quando Cézanne duvida dele, se ele é um pintor. Né? É bacana isso, né? Quer dizer, é Cézanne pintando e se perguntando, será que eu sou um pintor? O que me faz pintor? Né?
É quase uma bailarina se perguntando, será que eu sou bailarina? O que me faz ser uma bailarina? E veja que é uma pergunta que ele se faz para si mesmo. Né? Ele não está perguntando ao professor dele, ele não está perguntando à mãe dele, aos familiares dele, se ele é pintor, ele está perguntando para si. Por isso que é uma questão existencial. Eu danço tanto, eu bailo tanto, eu escuto tanta música, eu treino tanto. Será que eu sou bailarina? E o que me faz ser bailarina? Né? Então, Cezanne se pergunta sobre isso com relação à questão da pintura. Né? E aí ele começa a se perguntar o que é que ele faz nos quadros, né? O que é que ele produz ali, né? E aí ele vai se dar conta que ele produz o quê? Ele produz o visível. Mas ele produz o visível conectando cores que, em tese, o pintor separa. Mas no olho, ou no olhar, isso não é separado. O olhar não separa o verde da copla das árvores do azul do céu. O olhar não separa isso. Quem separa é o pintor cartesiano, que vai lá dizer assim, olha, a copla da árvore é verde, aí pinta de verde. O céu é azul e pinta de azul. O que Cezanne faz? Cezanne traz elementos do azul do céu para a árvore e elementos do verde da árvore para o céu. Ele mistura as cores. O que ele quer dizer? Que a carne mistura tudo. Então, esse é o nosso corpo. O corpo é contaminado e contamina o tempo inteiro. Nós somos o tempo todo afetados pelo mundo e afetamos o mundo. É nesse encontro aí, de afetar e ser afetado, que Merleau-Ponty quer construir a sua nova filosofia, a filosofia da carne. Mas a gente conhece mais a filosofia do corpo próprio e a filosofia do corpo vivido. E a gente não sabe muito o que fazer com a filosofia da carne para a educação física e para outras áreas de conhecimento. A gente não sabe dar destino a isso ainda. Mas um dia a gente vai descobrir. E talvez até algumas pessoas porque assim, é muito encantador para nós que fazemos educação física descobrirmos que o corpo não é só matéria, não é só organismo vivo, mas é sujeito. Opa! Isso é legal para quem trabalha com educação, né? Com educação física, com a formação das pessoas. Que aquele corpo não é só uma máquina a produzir, a ser treinado, mas é um corpo sujeito, que dá sentido àquilo que ele está fazendo. Né? E aí o professor pode provocar reflexões para ele construir um sentido de ser. Né? Então, por isso que o Merleau-Ponty da fenomenologia da percepção é muito mais usado na educação física do que o Merleau-Ponty do visível e invisível. O Merleau-Ponty do visível e invisível é muito mais usado pelos artistas, né? Pelo pessoal da estética, da arte. Inclusive, tem um texto belíssimo dele, que é o último texto que ele escreve, antes de morrer, que é O Olho e o Espírito. Veja que é Descartes. Ó. Ele quer mostrar que o espírito está no olho. O espírito não está separado do olho. E o que é o espírito? O espírito é essa dimensão, vamos dizer assim, de natureza transcendente, que transcende a matéria, que é da ordem do simbólico, é da ordem do pensamento, é da ordem das elaborações de sentido. E isso é uma elaboração do corpo. Né? Porque se sons me atiram a atenção e eu dirijo meu olhar para ele, eu não posso me achar, seguindo o espaço de Merleau-Ponty, que meu corpo é uma estrutura passiva a se dirigir para os estímulos do mundo. Então, na minha condição existencial, eu tomo caminhos que outros corpos não tomam. Porque se o nosso corpo fosse passivo,
Então, as reações seriam as mesmas. Os caminhos seriam os mesmos, mas não são. Por que não são, né? É uma questão, né? Por que não são? Né? Freud, por exemplo, vai dizer não são por conta do prazer. Os prazeres são diferenciados, né? Mas Merleau-Ponty vai dizer, mas só o prazer não é suficiente, é preciso pensar também na percepção, nas elaborações perceptivas, né? Porque a gente não somente tem prazer, mas a gente sabe que tem prazer. O prazer é uma elaboração perceptiva. Né? Então, por isso que... Agora, eu acho muito interessante, talvez até, Mônica, num determinado momento a gente faça um encontro só para discutir o conceito de carne. E quem sabe um outro para discutir possíveis aproximações entre Merleau-Ponty e Winnicott, né? Para pensar a relação mãe-bebê, né? A partir dessa noção de carne, né? Bom, aí já temos 2 dias para conversar sobre isso. Obrigado, Mônica. Mais alguém quer fazer alguma... Eu que agradeço. Que bom, Mônica, ter você aqui, né? A gente sempre tinha pensado no momento para a gente conversar, esse foi o dia, né? Eu vou ficar aguardando os próximos. Excelente. Tá bom, tá joia. Esse texto de Olho e Espírito é o meu xodozinho. Foi ali que eu fui fisgada por Merleau-Ponty. Ah, que bom. Eu estou com um trabalho aqui em Porto Alegre sobre os bebês, né? Acompanhar bebês de 0 a 3 anos para identificar, enfim, sofrimento psíquico, risco de autismo, né? Então, vou adorar se a gente puder fazer essa relação. Tá bom. Silvinha, você quer fazer uma pergunta, né? Oi, bom dia. Obrigada por abrir a reunião, né, Iraque? Você explanando e eu lembrando dos momentos que eu comecei a estudar o Merleau-Ponty. Então, mas aí eu tive várias experiências também, né, fora do universo da educação física também. Mas aí é muito bom porque você traz toda essa, falando Foucaultianamente, né, essa arqueologia, tanto de Merleau-Ponty como de Foucault. Traz a questão da consciência, né, o problema da consciência, que essa foi a chave, né, para que todos esses filósofos, eles se debruçassem sobre suas construções, né, suas elaborações. E aí, que foi no momento a gente pode pensar assim, moderno, né, desse homem moderno, e como a gente chega nesse homem contemporâneo, né, que está no meio da pandemia, que está no desenvolvimento tecnológico, né, em redes, as redes, né, e eu acho que até a questão dessa pandemia ser global é por conta disso, né, porque hoje a gente tem tecnologias que nos levam para onde a gente quer ir. E aí eu fico pensando nessas atualizações também desses problemas, né, que tanto o Merleau-Ponty e o Foucault deu continuidade, e você chega no Agamben, né? E o Agamben traz o conceito de dispositivo também. E me parece que essas relações de poder que o Foucault traz está para além das instituições, a gente podia pensar hoje, né? Talvez as redes, né? A tela, né? O corpo e a tela, esse corpo que é telado, que está ali, tanto incidindo poder, controlando, né? Os algoritmos hoje que nos controlam, né? Sem nem a gente permitir. E parece que esse poder, ele se multiplicou, né? Essas relações de controle, de disciplinamento, de modos de existir, né? Na tela. Me parece que amplia mais sai da instituição, né? Parece que as instituições, e aí eu vou para a sociologia também, diz que está em crise, né? O Boaventura vai trazer isso, a questão das instituições estarem em crise, mas pensando, né, esse poder para além das instituições, né? As redes estão aí. E aí você traz também o conceito de Maturana, né, que eu trabalhei
bem com Madurana no mestrado também, essa questão da carne Merleau-Ponty, do embodiment, né, que aí foi um outro conceito criado para dar conta do que é esse corpo, mas me parece que já tanto a filosofia como as ciências, né, vamos dizer assim, ela já avança, entendendo já que esse corpo é perceptível, né, ele tem essas subjetividades que são objetivas, né, que o Maturana ele vai trazer isso também, e aí eu fico pensando como fazer essas atualizações no corpo, né, na educação física, na dança, você traz aí a questão da bailarina, né, que me constitui, levando mais para o lado existencial, ontológico, e aí eu fico pensando, né, como a gente olhar esse corpo contemporâneo, né, que tem esses dispositivos, né, de controle de existência, também outros modos de existir entre esse corpo, parece que a tela é uma extensão do corpo, da existência, e como é que fica nós da educação física, no ensino remoto, né, nesses momentos que a gente está aqui. Então, eu acho que são mais ressonâncias com coisas que eu estava há muitos anos, né, desde que eu terminei o mestrado. Eu tenho pensado todos esses problemas, né, que eu retrato na minha dissertação, trago essas questões com relação ao corpo, e como é que fica. Escrevi até um artigo agora para um seminário de fotografia para falar desse lugar, né, dessa potência desse corpo na arte. O corpo é uma obra de arte, né? Então, como essas fotografias, a minha experiência de compor as fotografias em horários, em estados meditativos, e com a relação na tela também, né? Essas composições, que a gente está existindo assim, né? Agora menos com a flexibilização, mas, enfim, a gente está existindo assim. Né? E aí, essas são ressonâncias que eu trago para ser provocada também, provocar e ser provocada, né? E eu achei linda a metáfora que você traz, a questão da mente, né, como as janelas abertas, né? Que eu acho que esse é um momento que proporciona, né, a gente dialogar, e você é uma pessoa que acolhe, né, que tem esse cuidado, né, com si, com o outro, né, e quando você abre essa reunião é porque você também está pensando, né, nessas outras possibilidades. Sim. Enfim. Sim. Veja bem, você falando, Silvia, eu sei que tem algumas pessoas que fizeram observações no chat, eu não vi ainda, certo? Eu vou comentar aqui as questões que Silvia levanta, e aí depois eu vou dar uma olhada no chat, tá certo? Quando você começou a falar, Silvia, eu me lembrei de um documentário que eu vi recentemente, chamado O Dilema da Rede. É um documentário que saiu pela Netflix, eu sugiro que vocês vejam, não sei se vocês têm acesso à Netflix, né? Se não tem, vejam quem tem e vão ver juntos, né? Porque é muito interessante esse documentário, O Dilema da Rede, que inclusive é chamado de documentário, mas depois eu tive dificuldade de aceitá-lo como documentário, porque ele não é um documentário só. Ou então, talvez, o modo que eu tenho documentário na minha cabeça não bateu, né? Porque quando eu comecei a assistir o documentário, ele tem cara de documentário, porque ele pega as pessoas que já trabalharam no Google, trabalharam no YouTube, né, trabalharam nessas grandes redes, e eles começam a falar das suas vivências, das suas experiências, desse universo da rede. Só que insere dentro do documentário uma ficção de uma família. Eu disse, oxe, como é que esse negócio chegou aqui? Não é um documentário? Né? Mas talvez seja a nossa dificuldade de definir as coisas, né? É um tempo também que a gente está definindo, está vivendo, né? A dificuldade de se fechar. Então, quer dizer, foi produzida uma coisa que a gente chamou de documentário, mas, na verdade, não é documentário, no meu entendimento, né? Porque o documentário parece que é muito feito assim, em cima de entrevistas, né? De reflexões, né? E o propósito era isso, mas, de repente, tem uma história fantástica dentro do documentário. Eu até conversei com a professora Dilma para a gente fazer uma conversa sobre isso aqui no laboratório, né? Não sei se vai dar certo, a gente combinou para fazer na próxima encontro, mas não sei se vai dar certo, porque hoje ela está fazendo um concurso dela para professor titular. Inclusive, eu sou o presidente da banca, né? Hoje, às 14h estou envolvido com esse concurso. E à noite ainda tem uma live
sobre a psicanálise hoje, né, com o professor Henri Crutzen. Não sei como é que eu vou dar conta de tanta coisa hoje, mas vai dar certo no final. Ainda bem que a gente dorme, né? Não dormisse, aí estava horrível, né? Mas eu me lembrei de imediato do filme, né, do documentário, seja lá o que for, né? Porque vai falar exatamente disso, né, de um controle, né? Essa coisa dos algoritmos, né, que você fala, né, que está presente hoje, dominando e controlando a gente, né? O Harari fala disso, né, no texto Homo Deus, né? É o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Agora, eu acho que teve lados negativos e teve lados positivos também, porque a gente teve que se reinventar, né? Quer dizer, eu, pessoalmente, que tinha aquele modelo clássico de fazer uma prova presencial com os meus alunos, né, sentado lá nas suas cadeiras, tudo isso furou, né? Tem professores que ainda tentam fazer ainda semelhante, fazendo a prova no Cigaá. Eu mandei o Cigaá para a Cochichina, né? Eu criei, foi uma rede de cuidado com os meus alunos, inclusive perguntando, fulano, como é que tá? E é claro que o cuidado tem uma dimensão muito tênue, porque o cuidado, a preocupação com o outro também pode significar querer controlar o outro. Pode aparecer com a cara de cuidado, mas ser de controlar, né? É difícil esse negócio, viu? Os vínculos de poder não é fácil, né? Então, realmente, você tem razão, a gente viveu uma experiência completamente nova. Mas, por exemplo, Marcel mesmo, que está filmando, né, gravando, né, vamos dizer assim, a reunião de hoje, para disponibilizar na rede, foi ele que disse assim, olha, Iraquitã, que tal a gente abrir as nossas reuniões para o público? Né? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca pensei que um dia a reunião do Laístes, que é feito lá restritamente com o grupo, está com 30 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, e às vezes a gente faz reuniões de pessoas espalhadas pelo mundo. Quer dizer, não somente o vírus contaminou globalmente, mas as ideias também podem ser contaminadas globalmente pela rede. É um novo tempo, né? E aí, qual é o papel das redes hoje em relação às instituições? Né? E você vê que lá na universidade, nós passamos reuniões e reuniões de departamento discutindo formas de manter a universidade do jeito que ela é. A gente não discutiu conteúdo, reflexões, a gente discutiu Cigaá, como usar o Cigaá, como usar o Google Meet, como fazer chamada, como controlar. É isso que a gente está vivendo. Mas eu estou querendo ir por outro caminho. Não sei se eu vou conseguir. Né? Não sei se vou conseguir. Mas é abrir essa possibilidade. Né? E quando eu falo da mente com janelas, eu me lembro muito de Winnicott, num texto que eu escrevi sobre a saúde. Ele diz que aquele que é saudável é aquele que é mais flexível. Se você for muito rígido, muito fechado, você adoece. Agora, é claro, se você for flexível, a grande questão é a dosagem. É a dose. Você vai tomar vinho. Qual é o limite disso? Não está escrito em nenhum lugar, é você que tem que produzir. É por isso que Foucault vai falar de uma ética da existência. Tem uma ética do existir, né, que não está escrito em nenhum livro, não está escrito, é você que vai construir. É claro que você vai ler os livros como referência. Por exemplo, eu tomo os textos sagrados do cristianismo e do judaísmo como referência para mim. Né? E pode não ser referência para outras pessoas, mas é uma referência para mim. Né? Mas sou eu que tenho que construir essa estética da existência, a partir da minha relação com o outro, evidentemente. Né? Então, eu penso que nós podemos aproveitar. Eu acho assim, é um momento que chacoalhou o mundo, mas pode também ser um momento de oportunidade. Como essa, por exemplo, da gente juntar mais de 30 pessoas, agora temos 30, né, discutindo Merleau-Ponty e Foucault com pessoas de diferentes espaços. Né? Me lembrei muito também, não somente do Agamben, como você falou, mas me lembrei muito do Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um filósofo que eu venho lendo.
É um filósofo coreano que foi estudar na Alemanha, fez uma tese sobre Heidegger, leu Foucault, conhece bem a tradição filosófica, e nós discutimos um texto muito bonito dele, que chama-se A Salvação do Belo. E ele é uma pessoa que escreve um outro texto muito importante que eu também li, que é A Sociedade do Cansaço. E ele diz, na Sociedade do Cansaço, que acabou os problemas de contaminação bacteriana e viral. Que a gente viu uma reviravolta. Uma reviravolta. Né? É como se... É claro que a gente pode dizer assim, ele está certo, porque mobilizou-se o mundo inteiro hoje, as grandes universidades, os grandes pesquisadores. É claro que por trás disso tem todo o interesse econômico da indústria farmacêutica para descobrir uma vacina. Né? Para descobrir uma vacina. Todo mundo aposta na vacina. Né? Quer dizer, eu digo todo mundo, mas nem todo mundo, claro. Né? Tem uns que acham que é melhor todo mundo se contaminar, os que morrerem a gente enterra, e os que sobreviverem são os mais fortes. Quase com uma lógica darwiniana, né? Para o momento que a gente está vivendo. E aí o mais importante é recuperar a economia, né? Do que valorizar as vidas. Bom, mas é um cenário extremamente desafiador. Né? Você tem razão. Né? Eu acho que talvez a gente possa criar eu já tinha falado sobre isso, mas eu acho que era interessante a gente ter um momento no grupo onde as pessoas pudessem, os profissionais de educação física, os professores, os educadores que vivenciaram essa experiência da pandemia, falar sobre as suas experiências, como foram as dificuldades, os desafios, né? Porque você está lá na tela, você está descrevendo para os alunos fazerem exercício físico. Você não tem, o contato que você tem com eles é virtual. Né? Há uma presença virtual. Qual o papel da presença virtual hoje para a prática da educação física? Né? Essa é uma questão interessante, né? Porque ela dominou a educação física. Quer dizer, eu estou falando da educação física, que é o exemplo que Silvia coloca, mas não é só a educação física. Todos os professores, todos os educadores foram lançados nesse desafio. Né? E muitos, inclusive, adoeceram, viu? Muitos procuraram psiquiatras, estão tomando remédio psiquiátrico, né? Estão submetidos aos controles dos supervisores exigentes que querem entrega de tarefas na hora, e você não consegue dar conta porque você tem um monte de atividade para fazer, você não é só professor, você é dono da sua casa, você tem que cozinhar, fazer feira. É um desafio, era interessante a gente ter um dia para, sei lá, testemunhos sobre isso, né? A gente juntar, assim, 4, 5, 6 profissionais que queiram fazer isso, né? E falar dessas experiências, né? Isso, para mim, é importante, quer dizer, é pensar a partir das experiências, a partir das vivências. Isso é uma coisa que Merleau-Ponty me ensinou, né? Independente se tem relações de poder ou não envolvida aí, bom, se tem, vai aparecer. Mas o mais importante é que nós somos sujeitos no mundo e nós experimentamos o mundo e nós somos capazes de narrar essas experiências. E a partir dessa narrativa nós podemos construir pensamentos. Pensamentos que não são fixos, eles podem ser mudados, eles podem ser alterados. Coisas que eu vi e o outro pode fazer comentários e mostrar coisas que eu não vi. Por isso que eu trouxe a metáfora das janelas, a mente como várias janelas. Né? E é interessante, né? As pessoas às vezes não se dão conta disso. A mente deles são trancafiadas. Todas as janelas estão fechadas. A mente está com o ar condensado. Né? Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa que me marcou muito. E eu dizendo assim, olha, quando você fala, você pode dissolver aquilo que está sólido na mente. Por quê? Porque quando você fala, você está em busca de a construção de uma elaboração. É aquilo que Merleau-Ponty fala de fala falada e fala falante. A fala falante é essa fala aberta,
porque ela está em construção, né? Por exemplo, quando eu venho falar sobre Merleau-Ponty e Foucault hoje para vocês, eu me preparei. Mas eu me preparei não somente estudando, não somente organizando um texto. Eu também me preparei para estar aberto, para dialogar com vocês e construir coisas que eu vou construir na hora, eu não sei. Mas não é todo mundo que se coloca nessa aventura, não tem medo, né? Está em risco, né? Está nas incertezas, né? Exatamente, né? É tanto que eu não sei, eu pessoalmente eu tenho muita resistência de ministrar aulas formalmente preparadas no PowerPoint e apresentadas com frases e imagens. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Mas quando eu digo que eu tenho dificuldade, é porque eu não quero me prender a isso. Eu quero que minha mente esteja livre para pensar. E que, para mim, é a grande definição do filósofo. O que é o filósofo? É aquele que se dispõe a pensar livremente. Agora, pensar livremente não quer dizer que você não leia os pensadores. Pensar livremente não é simplesmente pensar a partir de você. Não, é pensar a partir da tradição filosófica. É pensar a partir dos grandes pensadores. E, para mim, eu entendo que Merleau-Ponty e Foucault são dois grandes pensadores da filosofia. Sobretudo quando se quer discutir a questão do corpo. Seja pelo viés da percepção e da existência, ou seja pelo viés das relações de poder. Tanto do ponto de vista do controle, da vigilância e da punição, mas também pelo viés da resistência. Eu acho que são grandes pensadores nessa direção. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat, por favor. Eita, tem um bocado de coisa aqui. Vamos lá. Jean diz assim, não deveríamos nós estar dando muito mais atenção a mediações e práticas corporais do que refletindo e teorizando? Não é uma pergunta passiva de resposta. É mais no sentido de pensarmos juntos mesmo. Agradeço esse momento, foi um prazer. Tenho que sair agora, porém, querendo ficar mais um bocado. Um bom dia para todo mundo, né? Eu vi o dilema das redes, fiquei pensando. Karenine diz, é um documentário, pois é um documentário com dramatizações. Marcelo Alencar diz, muito bem, ele resolveu o problema, diz que é um documentário com dramatizações. Muito bem, gostei, né? Uma forma dele se sentir à vontade de assistir um documentário com dramatizações, né? Felipe, bom dia, tu só se apresenta, né? Isso que é orientando. Professor Luciano fala das saudades também, né? Joselito fala do corpo vivido, representa as sensações, experiência e percepções na dinâmica do mundo. Ele faz uma pergunta, né? Eu acho que é isso. Não sei se estou conseguindo ver mais nada, não, né? Pronto. Então, eu penso que a gente pode retomar isso num outro encontro, né? Essas discussões, eu me disponho a fazer isso num outro momento. Eu comunico para vocês, né, antecipadamente. A gente está no Instagram, a gente tem um canal do YouTube, né? Então a gente pode ir divulgando isso, criando uma rede de conversas. Mas eu só gostaria de fazer um comentário sobre Jean, né? Ele diz assim, não seria melhor, no lugar só de refletir, a gente também ter uma prática corporal que possa usar tudo isso como referência? Essa é que é a grande questão, Jean. Essa é a grande questão. É por isso que eu estava propondo que a gente pudesse juntar 4, 5 pessoas para falar das suas experiências vividas nesse período de pandemia, ministrando a aula de educação física. Para talvez a partir daí... Uma sugestão também, Iraque, trazer experiências, né? Luciana aí, né? Eu só conheço de ouvir falar e de vê-lo agora, mas tem muitas práticas, né? Integrativas que a gente chama hoje. Né? De trazer também essas experiências, né? De técnicas corporais, entendendo esse lugar do corpo, né?
essas técnicas que surgiram na modernidade e como ela hoje, né, se contemporaneizaram, por exemplo, né, eu que estou estudando Pilates, eu vejo, o Pilates foi uma ginástica, né, como os métodos de ginástica, você vai ver os vídeos, né, a gente vê como, mas como hoje, né, os profissionais da saúde se adequaram, e já tem outras categorias, né, o Pilates, como chama, né, como é que essas técnicas, né, elas chegam no homem contemporâneo, no corpo, né, o corpo do homem contemporâneo. Muito bem. Então, Muito eu penso bem, que Silvia. poderia ser um lugar também de experiências, assim, né? Uhum. Muito bem, Silvia. Você lançou um desafio para o professor Luciano. Vamos preparar uma live, Luciano. Adorei a ideia. Não sei se ele vai topar, né? Mas pelo sorriso dele, eu acho que sim. Vamos pensar. Muito bem, Luciano. Gente, eu vou ter que sair, a gente está encerrando, é 11 horas e 1 minuto, certo? E a gente retoma na próxima quinta-feira, tá bom? Um grande abraço para vocês e até lá. Tchau. Obrigado, Abraço, professor. Obrigada a Valeu. todos. Tchau, tchau. Até mais.